é um assunto que, infelizmente, vem tomando conta do nosso estado, do mundo, traz mundo, Brasil, Piauí, não tem sido diferente. O que aconteceu? Lá em Floriano, 2 alunos de uma escola pública foram expulsos da escola porque estavam consumindo um tipo de medicamento que é inclusive um medicamento usado para disfunção erétil, é como se fosse o Viagra, tá? Então, vamos lá. Esses alunos, 2 estudantes, vou pegar aqui detalhes sobre eles para trazer para vocês. Olha como esse caso aqui precisa de uma atenção. E a gente vai conversar aqui com a socióloga e professora Fabiola Lemos sobre esses novos desafios de enfrentamento que os professores precisam ter, de enfrentamento dentro da sala de aula, dentro dos muros da escola, seja ela pública, seja ela particular. Porque aqui é algo assim, absolutamente, eu nunca nem tinha ouvido falar de algum outro caso de expulsão de alunos ou de qualquer tipo de indisciplina por este motivo. Finalmente eu consegui aqui, porque eu quero pegar o nome do medicamento. A gente tem uma dificuldadezinha aqui com a nossa internet, mas vai já dar certo. A Fabiola já está até conosco aqui. Vamos lá. Esses 2 alunos têm 14 e 15 anos de idade e eles foram expulsos dessa escola estadual de Floriano porque consumiram Tadalafila, que é um medicamento indicado para tratar disfunção erétil masculina. Eles usaram esse medicamento durante a sala de aula. Esse episódio aconteceu dentro da sala de aula e chamou a atenção, né? Porque é um alerta, levanta aí um questionamento. Nossa, eu fico me perguntando, eu não queria estar na pele de professores para enfrentar esse tipo de coisa. Primeiro que é absolutamente novo, né? Assim, o que você faz? Esse remédio, gente, para vocês terem ideia, ele demora uma média de 6 horas para começar a agir no organismo e pode permanecer por até 36 horas. Nós sabemos que os jovens usam esses medicamentos hoje em dia para práticas sexuais, para dar um up, literalmente, né? Nessas práticas sexuais. Mas dentro da sala de aula, Fabiola, bom dia. Nossa, que coisa desafiadora, hein? Sim, primeiro bom dia a todo mundo aí que nos ouve, que nos assiste aqui no Notícias do Dia, né? Desafiadora, Cíntia. Como é desafiadora a vida realmente dentro da escola, a vida de todos os professores e professoras. Sim. É tão desafiador e a sociedade talvez não desconfie metade disso. Mas, às vezes, as coisas chegam na mídia, né? Nas notícias, viram notícias. Como essa, né? Imagina o que nunca chegou, né? Muitas coisas que nunca chegam, mas que fazem parte do cotidiano. E cada vez mais, porque a tendência é que a família, que é cada vez mais voltada para o mundo da produção de riqueza, para o mundo do trabalho, tenha cada vez menos tempo com os filhos. E cabe à escola estar cada vez mais assumindo o papel de família. E isso realmente tem trazido muitos problemas para professores e professoras que, enfim, não têm esse papel, né? Ou não deveriam ter esse papel. Uhum. É um tipo de educação diferenciada. A escola, ela é uma instituição que tem uma função educativa, mas que nunca pode ser a função de um pai e de uma mãe. Mas são coisas dos nossos tempos. Meninos de 14 e 15 anos de idade. Aí caberia a gente aqui fazer 1000 perguntas, como eles tiveram acesso a esse medicamento, tem uma série de coisas, mas eu acho que você já tocou na questão-chave, que é o seguinte: terceirizar para a escola aquilo que, em tese, é da família. Porque, assim, é algo que... Bom, eu não sei nem como abordar isso, porque assim, o que faz um professor numa hora dessa? Então, veja,
como é desafiador, né, e existem protocolos dentro das escolas, Sim, né? Exatamente, tem que ser seguido. Isso, claro que os protocolos, né, eles têm que ser atualizados todos os dias, porque todos os dias são desafios novos. Imagina aí numa sociedade que está interagindo constantemente por rede social, por internet. Todo dia é um modismo, todo dia é uma trend, né? Eu vou usando uma linguagem bem de rede social. Todo dia é uma pauta nova que acaba reverberando dentro do comportamento de adolescentes. E a escola tem protocolos? Não. Sempre vai ficar muito também relacionado o jogo de cintura do professor, a subjetividade, né? É uma coisa que ninguém apaga, mas minimamente a gente tem que estar preparando os professores e as professoras para essas questões. E eu acredito que as escolas, elas não estão necessariamente preparadas para isso. Por quê? Qual deveria ser um protocolo geral, né? Vamos falar aqui de uma coisa maior. A gente precisa preparar dentro de um outro paradigma, que é radicalmente diferente do paradigma que hoje vigora. Acho que a nossa civilização, ela passou muito tempo apostando nos exemplos, nos bons exemplos, mas isso não é o suficiente. A gente tem que educar as pessoas a partir do conhecimento. O conhecimento é libertador. O conhecimento, ele faz com que você não precise, por exemplo, de bons exemplos, porque o conhecimento, ele garante a autonomia. Os bons exemplos são válidos, mas a gente precisa mais do que nunca trabalhar as pessoas na perspectiva de que existem contradições, os seres humanos são contraditórios. E não é porque alguém recai em uma contradição que você vai se mirar no exemplo dela, porque você tem autonomia intelectual para ter discernimento e saber o que é certo e errado, né? Então, como garantir esse conhecimento para um estudante? E aí é onde entra, digamos assim, o protocolo, que na verdade é o currículo. A gente precisa urgentemente pautar educação sexual dentro das escolas, por exemplo, né? E existe uma relutância muito grande hoje, e mais do que nunca é necessário, porque a gente tem uma sociedade que cada vez mais transforma a sexualidade em mercadoria, e tudo aquilo que é transformado em mercadoria é muito perigoso, porque acaba que a mercadoria, ela é guiada pela lógica do lucro, e o que dá lucro não é medido nem direcionado dentro de uma perspectiva moral que seja salutar para uma sociedade. Então, não adianta você ficar, por exemplo, criando leis que inibam e que proíbam músicas de cunho erótico dentro de uma escola e, ao mesmo tempo, o aluno dobrar a esquina e isso fazer parte do cotidiano. Exato. Porque aquilo ali vende o tempo inteiro. A gente está inserido num sistema como esse. E aí, qual é o espaço que tem para o estudante, para um aluno, saber conduzir com autonomia a vida sexual dele, porque isso vai acontecer. Mas a gente tem uma sociedade que está preparada apenas para a idealização. E a idealização não podemos falar sobre isso, porque a família em casa vai falar. Só que a família, ela não está presente e ela não está falando. E quem está falando são as redes sociais. Quem está falando é o lucro, é o mercado. Por que não a escola, com todo o preparo científico, pautar coisas que são para a autonomia e para a segurança e para a responsabilidade da vida sexual de uma pessoa? E isso, existe uma relutância, por quê? Porque além do desconhecimento, existe o fomento de uma pauta política que apela para esse tipo de medo na sociedade e faz disso um palanque que elege muitas pessoas, enquanto que, na verdade, está se tomando uma atitude extremamente irresponsável. Você vê meninos que são hoje, e isso é uma pauta muito forte hoje, a pauta dos meninos inseguros. E eu, como professora há 25 anos, numa sala de aula, acompanho isso todos os anos, tanto na escola pública quanto na escola privada. A gente acompanha o processo do desenrolar dessa insegurança do mundo masculino entre os adolescentes e o quanto isso é potencialmente perigoso. Inclusive, isso é uma bomba relógio. Tem violência, né, contra a mulher. Sempre, porque isso vai fortalecendo uma cultura de misoginia. Sim. Na medida que a gente desenvolve uma cultura, que é a cultura que exige perfeição, que exige resposta, e os meninos são socializados para serem homens que devem dar respostas para tudo, que devem ter solução para tudo, e isso é um ambiente de masculinidade tóxica, de uma sociedade que
que também cria os meninos para isso. Eles têm que ser aqueles que têm que ter resposta e que têm perfeição para tudo. E, no entanto, o que acontece é que na vida real isso não é possível. Então, eles vão começando a desenvolver um nível de responsabilidade enorme, só que ainda muito meninos, e eles tomam isso no ombro como um peso, e eles começam a olhar para as mulheres como aquelas que são as inimigas, as responsáveis, né? As algozes, as responsáveis por toda essa carga de masculinidade que eles têm que tomar. E isso reverbera, inclusive, na questão sexual, de ter que ter a potência. Que coisa triste, que coisa drástica, a gente chegar a uma situação onde, no seu desenvolvimento hormonal de vida, que é a adolescência, onde você está em pleno desenvolvimento hormonal de vida e da sua sexualidade, você vê meninos apelando para remédios que são criados para disfunção erétil, porque estão envolvidos dentro de uma sociedade que controla e que cobra uma performance sexual que é completamente fora da realidade. E eles, claro, presa fácil, porque nessa sociedade de controle, nessa sociedade que cobra excelência, eles são presa fácil. E aí são cooptados por esse tipo de comportamento, e isso é desastroso. Então, quando a gente pauta a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente pauta na necessidade do ensino da educação sexual, né? Do ensino, mas não é ensinar, mas é uma educação sexual pensada a partir de várias metodologias dentro de uma escola, né? Que, inclusive, garante essa emancipação para um menino, porque todos eles têm tempos diferentes. Nós somos pessoas que temos tempos diferentes. Nós temos subjetividades. E a gente não precisa corresponder a uma performance, porque isso é uma violência. Quantos e quantos meninos não teriam, por exemplo, comportamentos tão precoces, mas são pressionados a terem por outros meninos para provarem que são homem, para provarem que são macho. E isso desenvolve ansiedade. Nós temos crianças ansiosas, nós temos adolescentes ansiosos, nós temos uma sociedade extremamente tóxica, que crianças hoje têm que corresponder, e cada vez mais cedo elas estão tomando remédio, e é todo tipo de remédio. Nossa, eu acho muito, e acho que essa questão talvez bata bem do que você está falando, da insegurança, né? Mas eu queria também entrar bem aqui nesse assunto, porque ao mesmo tempo que a gente tem a não existência de protocolos, e você tem essa subjetividade que fica a cargo do professor, e é sobre ele que vai recair tudo, inclusive os vídeos de internet contra professores estimulando a violência. Mas ao mesmo tempo, e aí você falou um projeto de lei que é aqui da Câmara, mas existem outras coisas tão absurdas que estão acontecendo no Brasil afora, que só mostram que ninguém neste país hoje sabe lidar com a educação. Olha esse projeto que está tramitando na Comissão de Educação da Câmara Federal. E é uma proposta que prevê que alunos indisciplinados devam ser reprovados, mesmo se eles tiverem boas notas. A proposta é de autoria do deputado Dr. Fernando Máximo, do União Brasil, de Rondônia, e altera as regras de reprovação nas escolas, permitindo que tanto instituições públicas quanto privadas considerem o comportamento dos estudantes como critério para aprovação. Então, aí, a gente já tem o cúmulo da subjetividade, porque o conhecimento não é mais a base da escola. No ponto de vista desse parlamentar, não é. Então, você vai formar o quê? É o quê? Um exército? Então. São forças armadas ou é uma escola? E quem determina o que é disciplina? Exatamente. Quantas vezes um estudante vai questionar... Achei isso um absurdo. Isso. Quantas vezes um estudante vai questionar alguma coisa que muitas vezes, sim, ele tem o direito de questionar, claro. E isso é tido como um ato indisciplinar. E, de fato, né, até quando vão querer ficar esticando essa corda, né, de colocar a disciplina, mas dentro de um modelo falseado, que é aquilo que a gente chama de fazer de cima para baixo. Então, o que vale é a performance e não aquilo que funciona. Nossa, é realmente impressionante. Se a gente fizer uma coleta de projetos que estão tramitando na Comissão de Educação, a gente vê coisas assim, realmente... Sabe, Cíntia, a educação... Essa onda, né, de repressão que existe no mundo, de repressão, o conservadorismo que vem
com uma repressão, e ela não tem, assim, um limite, né? Ela tem desde essas coisas, até como coisas locais, assim, que você está vendo. É o retrato de uma civilização desesperada. É uma civilização desesperada. Curiosa e desesperada, né? É, porque não consegue apresentar soluções que não seja pela repressão, e uma repressão que mesmo. Nunca funcionou, que não Isso funciona. Mesmo. Tem uma frase do Renato Russo que é muito importante da gente pensar sobre, né? De uma música onde ele diz assim: disciplina é liberdade. Então, até que ponto a gente vai saber trabalhar a liberdade das pessoas, no sentido delas se disciplinarem dentro dessa sensação, do exercer a liberdade dentro do direito das outras pessoas, dentro da ética, o comportamento ético, né? Isso é desafiador. Mas não, acho que a civilização está começando a desistir dessas soluções para adentrar num universo de soluções repressivas, como se isso fosse possível. Porque dá trabalho mesmo discutir, dá trabalho ouvir várias vozes, aí fica mais fácil dizer, não, então a gente vai proibir, e esses alunos, eu fico imaginando o que vai acontecer com a inclusão, se por acaso esse projeto passar, porque crianças que têm algum tipo de necessidade especial, são crianças um pouco fora daquele padrão de disciplina que é o padrão que a gente conhece. Como é que vai ser? Então, elas vão ficar eternamente reprovadas? Não tem como não criar, terão possibilidade, né? Nunca de... A gente está justamente fazendo um debate atual no outro sentido. Todo o debate científico hoje, no campo da educação, da pedagogia, caminha em outro sentido. E o que está acontecendo? Que a gente olha para a esfera política e ela vai na contramão daquilo que a ciência tem estudado, daquilo que sai dos estudos de dentro das universidades. As universidades que são financiadas com dinheiro público, que existe um grande gasto, são pesquisas que passam por muitos critérios rigorosos, mas nada disso parece que vale. O que vale é você corroborar com o senso comum, porque o senso comum, ele parte da ideia, até uma ideia muito fortalecida dentro do espetáculo midiático, principalmente hoje dentro das redes sociais, quando aparecem estudantes que de fato desrespeitam os professores, ou um estudante que bateu numa professora, algo que está acontecendo, que essas coisas acontecem sim dentro das escolas e cada vez mais com mais frequência. Só que nós temos que procurar a origem de tudo isso, porque se a gente não for na origem e discutir isso com muita responsabilidade, com muita coragem, os mecanismos de repressão vão ser mecanismos completamente inválidos. Mas, como eu digo, politicamente isso tem um valor muito grande, isso é uma pauta que está elegendo muitas pessoas, porque apela para a ignorância, apela para o senso comum, e aí a gente olha para a esfera política e a gente vê que ela está corroborando para insuflar a ignorância ao preço do voto. Ao preço do voto. Realmente é muito, muito preocupante. Eu acho que as escolas, né, na verdade, eu acho que eu vejo muito esforço assim, por parte da Secretaria de Educação, de dar uma oxigenada na escola pública, mas alguns aspectos precisam ser enfrentados com mais coragem, assim, e maior poder de decisão por parte dos educadores, enfim. Mas é difícil, não é fácil. Fabiola, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar desse assunto, que é sempre um assunto difícil, né? Porque não é um assunto que ninguém gosta de falar. Que eu acho que você resumiu tudo quando você diz, olha, a sociedade está desesperada, não encontra mais outra forma e vamos só... empurrando lixo para baixo do tapete. Né? Isso mesmo. Até quando, né? Até quando que a gente vai empurrar esse lixo debaixo do tapete? Obrigada, bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia a todo mundo.